Pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer nosso webinar depois de alguns dias de ausência. Acho que faz umas 3 semanas que nós não nos reunimos e nessas últimas 3 semanas acabou que o mercado fez exatamente aquilo que nós estávamos esperando que fizesse. Essa movimentação que fosse levar o mercado para os níveis de 63.500 pontos, algo que eu venho trabalhando com todo mundo, preparando o pessoal que vem assistindo, o pessoal da confraria, venho preparando essa turma toda para pegar essa movimentação que foi formada pelo mercado. Tá? E foi uma movimentação muito boa, muito intensa, muito forte, que muitas pessoas não conseguem entender como é que pode o mercado ter melhorado tanto se as notícias, se os fundamentos macroeconômicos, se a expectativa, vamos assim dizer, por parte da grande massa não era de um movimento de alta. Pois bem, mais um aprendizado. É muito importante que nós possamos revisar o que aconteceu e tirar um suco dessa informação, um suco que pode ser utilizado nos próximos momentos que forem surgindo no mercado e compreendendo o que o mercado vem desenvolvendo, vem fazendo e assim, com certeza, também ter resultados nas suas contas, né? Porque isso é bem importante, ter resultado na sua conta, já que está negociando para de certa forma, ganhar dinheiro. Ninguém está negociando para empatar ou para perder dinheiro. Não, nós negociamos, a função de um trader é conseguir ter uma rentabilidade. Tá? Então, esse webinar vai ser um webinar explicativo para que entendamos o que aconteceu, tá? Revisando as estruturas que se formaram e o que nós podemos esperar daqui para frente. Porque o mercado andou, o mercado mudou, e as oportunidades, a forma como se pode agir acaba sendo diferente. Então eu vou mostrar, o dia de hoje foi bem importante, eu vou mostrar por que o dia de hoje foi muito importante. Tá? O dia de hoje ele tira uma dúvida que se tinha, ainda tem uma possibilidade do próximo movimento ser um movimento bem intenso para baixo, então essa dúvida acaba sendo eliminada, não se tem mais essa dúvida. Tá? Vou mostrar o que é possível que o mercado faça. E aí depois está aberto para perguntas, para pedido, para estudo dos principais ativos. Tá? Tem alguns ativos que já estou acostumado a estudar, que são os ativos que o pessoal costuma perguntar bastante em todos os webinars, então vou passar por eles também, mas antes, como sempre fazemos, vamos estudar o índice Bovespa. Tá? E aí, dentro do estudo do índice Bovespa, compreender o que tem de mais importante, o que se dá para tirar de informações do mercado. Dentro desse índice, tá? Estudando o índice Bovespa, tinha algumas informações que eu considerava extremamente importantes para acreditar que o mercado ia para cima. Tá? E todas essas informações estavam relacionadas com aqueles princípios de que o mercado está sempre buscando harmonizar, está sempre buscando equilibrar, certo? As duas forças, forças de alta e força de baixa. Na verdade, não existe um preço verdadeiro, um preço único para o mercado. Ele está sempre em movimento. E dentro dessa movimentação, nós temos que entender o que é, aonde o mercado está dentro dessa movimentação. E aí tirar as nossas conclusões. Então, pessoal, o que estava sempre sendo gritante, tá, na movimentação, nesse processo de harmonização dos movimentos, eram aquelas estruturas, certo, que tinha no mercado. Então, a primeira estrutura que se tinha era a formação do ABCD, certo, da formação do ABCD, onde, em função da expansão que nós tivemos, da última movimentação de alta, certo, em função dessa expansão, da última movimentação que nós tínhamos tido de alta, no nível de 1,68, isso tinha espaço, deixou aberto um espaço de pelo menos o mercado corrigir 0,68 da perna de baixa que se formou. Tá? Então esse era um dos primeiros motivos que eu acreditava
que o mercado tinha para ter uma força intensa nas compras. Tá? Depois, claro, não é simplesmente o fato de ter expandido e aí automaticamente o mercado vai trabalhar forte para o outro lado. Não, também tinha outras informações muito úteis no mercado. Quais eram as informações? Tanto esse topo quanto esse topo aqui de baixo, tá? Então vou botar aqui o topo, o X e o X', tanto um topo quanto o outro. Se nós fizéssemos também os estudos do movimento que se criou, tá, depois dessa formação desse topo, nós podíamos perceber o quê? Que, em função da relação desse ponto intermediário que se tinha no mercado, tá, nós tínhamos uma sincronicidade no movimento que jogava também para essa região dos 60 e... Deixa eu arrumar aqui o FIBO. Também remetia para essa região. Tá? Ambos remetiam para essa região dos 63.500 que tanto eu falo, tá? Que tanto falava. Hoje já não é mais um nível importante. Tá? Então, tanto um topo, o X, quanto o X', eles remetiam, tá? Se nós olhássemos aquele ponto intermediário, tá? O nosso ponto B da formação do W, esse ponto intermediário aqui, tanto um quanto o outro também remetia a acreditar que o mercado ia para 63.500 pontos. Então, durante todo esse período, tá, eu vinha falando para o pessoal, olha, faz sentido nós procurarmos o que? Compra. Faz sentido nós procurarmos o que? Compra. É difícil negociar na venda. Claro, tivemos dois momentos ali que até um susto o mercado deu. Em dois momentos nós acreditávamos ali, poxa, pode ser que venha uma correção um pouco maior, mas eu continuo na situação de compra. No último momento que o mercado apresentou uma oportunidade clara para se tomar posição na ponta compradora, tá? Até foi nosso último webinar, está até registrado lá nos vídeos passados, tá? Foi quando o mercado criou essa estrutura de ABCD, tá? Um ABCD estendido, onde ele foi aqui para os níveis de 1,13 e depois corrigiu 0,886, certo? E fez um momento, que nós tivemos o último momento de baixa, tá? Nós vivenciamos um momento de baixa depois da alta que se tinha. Então, esse período todo aqui, se nós pegássemos o jornal, se nós pegássemos os fóruns, se nós pegássemos a sensação interna dos participantes, né? Eu conversei com muitos amigos fora do mercado, conversei com a turma da confraria, conversava com todo mundo e sentia uma convicção muito grande de que o mercado era para baixo. A turma estava com muita convicção de que o mercado, uma sensação, tá, de que o mercado era para baixo. Isso tem uma riqueza de aprendizado. Tanto que nós fazíamos feedback todos os dias, né, forçava com que o pessoal fizesse feedback para aprender, mesmo que estivessem errados, como poderiam tirar informação valiosa para num próximo momento não sofrerem novamente, não realizarem o mesmo erro novamente, porque era uma oportunidade muito grande, muito boa no mercado. Tá? Então, nós vivenciamos um momento de baixa, terminou aquele momento de baixa e engrenou para a movimentação rumo aos 63.500 pontos. Beleza. Isso foi o que aconteceu. Tá? Isso foi o que aconteceu. Não me vale mais tanto essa informação do que aconteceu. Né? Mas tem algumas coisas que ficaram em aberto, tem algumas coisas que são relevantes e que valem a pena nós observarmos. O que tem relevante e o que vale a pena nós observarmos? Bom, a coisa mais importante que eu vejo no mercado, tá, que eu enxergo assim, de toda essa movimentação, é esses níveis, é o nível que ficou para trás dos 63.500 pontos. Esse nível, para mim, tá, no meu estudo, ele era um nível que o mercado tinha como um nível, uma barreira psicológica, vamos assim dizer, tá, interna do mercado. Tá, uma barreira psicológica interna do mercado. Tanto que essa perna aqui, em tempo, foi do mesmo tamanho dessa perna aqui em tempo. Tá? Essas duas pernas foram do mesmo tamanho em tempo. Então, esse nível lá que nós chegamos aqui de 63 era uma barreira muito forte psicológica, tá? Em função também do W, da relação de sincronicidade do W. Então, se fôssemos ter uma movimentação intensa para baixo, tá? É aqui desses níveis de 63.500 pontos. Se fosse existir uma movimentação, quem sabe,
intensa para perder aqui no curto prazo, perder novamente os níveis lá dos 48 mil pontos, tá? E continuar no curto do prazo, ou seja, na próxima movimentação, certo? Na próxima onda que nós tivéssemos no mercado, se fosse agora para baixo, nós não poderíamos romper aqui os 63.500 pontos. Tá? Então, não estou dizendo que não tenha chance, espaço para ajustar, nós já vamos chegar lá. Mas eu preciso criar um contexto, eu preciso que se entenda o que o mercado está fazendo para quê? Para conseguir ter confiança e conseguir realmente se negociar de forma onde o capital vai mudar de patamar. Porque se não tiver confiança, então, para se ter confiança, tá? Para conseguir mudar de patamar, para conseguir negociar de forma tranquila e não ter aquela dúvida, será que eu estou fazendo certo? Ou não conseguir surfar o movimento tranquilo até o final, até o objetivo que tinha sido traçado no início da negociação, ou quem sabe não entrar atrasado em uma negociação, é preciso entender o contexto do mercado. Tá? É preciso entender o contexto do mercado. Então essa é a ideia. Eu passo sempre o início do nosso webinar, o início dos nossos estudos, falando sobre, algumas vezes até repetindo, tá? Mas falando o que o mercado vem desenvolvendo, o que o mercado vem criando, tá? Para nós conseguirmos entender o qual é o fluxo que ele vem trabalhando e para onde eu posso esperar os próximos ajustes. Não foi do nada, não é uma coisa assim, eles acertaram, chutaram e acertaram os níveis que o mercado iria subir. Não, era uma leitura de fluxo, era uma leitura do aonde os preços se encaixavam, aonde o próximo aprendizado que o mercado ia nos dar ia encaixar com a realidade do mercado. Não a realidade que a nossa cabeça acredita que é o certo. Não, a realidade do mercado. Então, esses níveis aqui de 63.500 pontos é uma barreira psicológica muito forte do Ibovespa. Tá? É uma barreira psicológica muito forte do Ibovespa em função do da sincronicidade do movimento. Então, aqui deveria ter tido uma força forte para baixo. Tá? Aqui deveria ter tido uma força forte para baixo, o mercado não hoje, tá? Foi um dia assim que arrebentou isso, certo? Tem uma zona de menor resistência, tá? Mas em função de ter arrebentado, rompido esses níveis de preço, eu já sei o que eu posso esperar de estrutura aqui em seguida para depois o mercado continuar a movimentação, certo? Eu já sei o que tem de estrutura, quais são as possibilidades de estruturas que vão surgir para depois o mercado seguir a movimentação. Então hoje, eu tenho encarado essa movimentação do mercado, ainda não dá para dizer que vai se ter uma movimentação de queda mais intensa, principalmente porque o mercado aqui, dentro dessa zona de menor resistência, tá? Dentro dessa possibilidade de M que venha a surgir, tá? Essa estrutura M, onde nós teríamos aqui a primeira perna, só para deixar claro aqui o que seria uma estrutura M. Aqui eu teria a primeira perna, tá? Faríamos um ponto B, C, D. Então, para essa estrutura M, para eu negociar essa perna CD, ainda tem muita água para rolar. Ainda tem que marcar o ponto B, marcar o ponto C, para depois eu entrar negociando a perna CD. Tá? Para entenderem, a geometria comportamental nós usamos o quê? Ws e Ms. Tá? Acredito que o mercado sempre se desenvolve em estruturas, por exemplo, Ws, tá? Ou Ms, certo? A estrutura é M. Ó. O mercado vai se desenvolver em estruturas Ws ou Ms, onde nós olhamos o ciclo completo dos preços. Não vai existir sempre alta, nem vai existir sempre baixa. Sempre vai ter o que? Uma dança entre essas duas forças, buscando sempre harmonizar, sempre equilibrar os preços. Tá? Então, não foi surpresa pela estrutura W que estava se formando. Então, o que nós tínhamos, cada vez que caía, era oportunidade para se comprar. Beleza. Tá? Então, esses níveis aqui de 63.500 pontos, tá, era o nível mais importante. Está rompendo. Até mostrei assim para você, tá no Facebook, ainda não está lá no grupo da Geometria Comportamental, tá, onde de vez em quando coloco algumas observações ali. Quem faz parte da confraria tem um outro grupo onde tem sempre é colocado 3, 4, 5 informações por dia. Tá? Mas eu coloquei o quê? Que tinha que abrir um parênteses para esses 63.500 pontos, que era a charada do mercado que
iria nos dizer que teria muita chance para romper e não ficar nessa barreira de 63.500 pontos. E a charada estava onde? A charada do mercado foi essa movimentação que se teve, certo? Aqui entre novembro até o final de dezembro. Aqui foi a charada que estava dentro do mercado. Por quê? Por que teve a charada? Por que teve a charada? Se nós observarmos, dentro da geometria comportamental, tudo é perfeitamente encaixado. Tudo é perfeitamente encaixado. E se nós observarmos, nós tínhamos aqui uma estrutura ABCD, certo? Existe uma estrutura que é ABCD. Quem quiser pegar o seu computador, tá? Pegar aí o seu gráfico do índice futuro, do índice Bovespa, é só traçar aqui. Vai ver que existe um equilíbrio entre as duas pernas. Nós tínhamos aqui uma estrutura ABCD. Essa estrutura ABCD, na verdade, ela era uma grande resistência, mas ela acabou nos marcando o que é o nosso ponto intermediário, o nosso ponto intermediário do W. Não foi aqui. Até então nós estávamos usando aqui, certo? O nosso ponto B. Quando o mercado marcou esse ponto, essa região, que ficou acabando sendo uma resistência do mercado, muito próximo aqui aos níveis de 50%. 50% se nós pegarmos o topo lá de cima. Se nós pegarmos outro topo, aqui esse topo está bem interessante aqui com 50%. Bem interessante aqui com 50%. Então, nós tínhamos essa região que ficou aqui no 50%, acabou ganhando pela estrutura bem formada, porque teve uma estrutura bem formada aqui, acabou ganhando a posição do ponto B. Então, abri esse parênteses. Abri esse parênteses e mostrei para vocês. Aonde não fechou a estrutura W. Acabou não fechando a estrutura W. Como não tinha fechado a estrutura W, acabou sendo o nosso ponto B. O mercado marcou o nosso ponto C. Marcou o nosso ponto C. Certo? E agora está indo marcar nosso ponto D. Onde fica o nosso ponto D? Fica aqui na região de 0,707. Então, aqui está o nosso ponto D. Nosso ponto D que, parando nessa região, o mercado parando nessa região, vindo fazer um ponto B, porque esse C vira X, esse D vira A. Mercado vindo fazer um ponto B abaixo, novamente, do 0,68, dos 63.500 pontos, vindo abaixo dos 63.500 pontos novamente, e principalmente, retestando, o reteste, nosso ponto C do novo N, sendo em 63.500, nós temos aqui uma boa oportunidade de negociar na venda. Mas o que nós percebemos? Que tem muita água para rolar ainda. Ainda tem que mudar o fluxo do mercado. Depois nós vamos fazer o quê? Estudar os ativos e ver se as estruturas dos ativos dão essa oportunidade para o índice Bovespa agir dessa forma. Porque é muito importante. O índice Bovespa ele existe em função da oscilação dos ativos. Então nós vamos ver os ativos, dentro dos estudos também que nós tínhamos em aberto, olhando ali, principalmente as X, que é os ativos que eu falava bastante, o pessoal, olhem as X, MMX, OGX, se o Wake quer ser o homem mais rico do mundo, com certeza essas ações vão ter que, pelo menos, melhorar. Talvez as empresas, tem gente que não gosta das empresas, tudo bem, aceito que não gosta, mas nós estamos falando aqui de oscilação do mercado, de oportunidade do mercado, de oscilação do mercado. Não estamos falando aqui de investimento de longo prazo, nada disso. Estamos falando aqui de oscilação dos preços, a leitura das oscilações dos preços. Não estou dizendo que algo é bom ou algo é ruim. Bom, então, temos essa condição disso acontecer. Esse ponto B, aqui nessa região de 0,50, também propicia o quê? Ele deixa aberta uma possibilidade de não parar aqui nessa região e parar, sim, aqui na região dos 70 mil pontos. Então tem essas duas possibilidades.
Por isso que não é só chegar aqui em 65.100, 65.400 aqui nessa região e entrar vendido. Não, o ideal é o quê? Deixa que a briga, tá, aconteça, deixa que o mercado marque um ponto B, certo? Deixa que o mercado marque um ponto C, que seria um retest aqui na casa de 63.500, e daí sim entra vendido. Quando nós tivermos aqui o ponto B, nós saberemos exatamente onde vai ser o ponto D, como nós estamos traçando aqui. Aqui nós sabemos onde é o ponto B, sabemos onde é o ponto D, certo? Então só sabemos aqui onde tivemos nossa oportunidade de compra. Né? Quem escutou, quem acompanhou, quem entendeu, não adianta só escutar. Né? Quem escutou, entendeu e, principalmente, acreditou. Porque sem acreditar, simplesmente tu vai investir. Né? Nós sabemos que as modalidades de investimentos que existem no mercado, uma oscilação de 5, 6, 7%, não necessariamente se ganha 5, 6, 7%. Tem pessoas que ganham 3% da oscilação porque não aguentam todo o movimento. Tem pessoas que ganham 3% em cima do seu capital, mesmo aguentando todo o movimento, mas não entraram com toda a posição em uma negociação. E tem gente que ganha muito mais do que 7, 8, 10. Tem gente que ganha 20, 30% em uma oscilação de 7%. Por quê? Porque entra alavancado, entendeu, compreendeu, avaliou risco, retorno e potencializou seus investimentos. Todos nós sabemos, quem está no mercado, que existem essas possibilidades, essas ferramentas de investimento. Então, cabe também a cada um saber escolher melhor o que se quer para si. Todo mundo vai responder, eu quero ganhar dinheiro. Aí vem aquela pergunta, o que é dinheiro para ti? O que está disposto a arriscar? Sabe exatamente o que está disposto a perder? Eu tenho assim, uma ferramenta bem simples de fazer esses cálculos. Bem simples. Quem tiver interesse depois, só me chamar no Skype, amanhã, durante o dia, quem sabe, de manhã, ou me mandar um e-mail que eu posso trocar uma ideia com vocês, tá bem? Então, isso aqui é o que se pode esperar do Ibovespa. Tá? Essa oscilação é o que se pode esperar do Ibovespa. Claro, tudo riscado aqui fica meio confuso. Vamos voltar então a recapitular. Essa região aqui de 65.100 acaba sendo a região mais interessante. Tá? Lembrando que nós também vamos ter um fechamento de uma estrutura ABCD, nessa região aqui dos 65.100, 65.150. O mais importante é que a cotação volte abaixo de 63.500, tá? Que tem uma correção. Eu vou fazer o cálculo aqui. Aqui tem uma correção de pelo menos retornar ali aos 61.650, então é uma correção considerável. Tá? Uma correção considerável, alguém vai falar, poxa, mas eu não posso aproveitar essa oportunidade? Pode, claro que pode. Como é que pode aproveitar essa oportunidade? Não dá para negociar muito forte. Tá? Porque sabemos que ainda tem um espaço de ir lá nos 70.300. Tá? Mas pode negociar sim. A grande barbada do mercado, vamos assim dizer, se ocorrer na ponta de venda, vai ser se por um acaso o mercado corrija até os 61.650 ou mais, tá? Pode chegar até os 60.500, pode chegar tranquilamente. Tá? Os 60.500 seria retornar para esse topo aqui anterior, certo? E fazer um retest, marcar o nosso ponto C na casa de 63.500. Aí seria a melhor situação para se negociar confiante, confortável, tranquilo, por isso também não é muito interessante estar muito dentro do mercado durante esse período, de forma muito intensa, para não sofrer muito. Quanto mais leve tiver no mercado, com a mente mais leve no mercado, mais fácil vai ser depois para quê? Para encarar o momento certo. Tá? Me perguntam, Gustavo, tu tem um pouco de receio com os day trades? Não tenho nada contra os day trades. Só acho que cansa, me cansa. Tá? Hoje também tenho já muito tempo de mercado, né? Muito tempo de mercado, então me cansa assim, ficar todo o tempo no day trade. Eu prefiro olhar esses movimentos e cada negociação fazer com que o capital mude de patamar. Como assim mudar de patamar? Tem um X capital, passar pelo menos para X mais meio X numa negociação. Tá? É possível? É muito possível. Tudo depende de conta, fazer conta. Tá? E entender a realidade a relação de risco-retorno e, principalmente, acreditar. Se estiver acreditando, é possível. Se não acreditar, é bem difícil. Certo? Então, agora, nessa semana, até a nossa próxima semana, o que nós vamos estar esperando é que o mercado faça esse ponto final aqui, deixe marcado o nosso ponto X e o nosso ponto A,
e nós iniciamos a caminhada para a marcação do ponto B. Tá? Pelo menos o ponto B tem que ser ali, pelo menos na região de 61.650 pontos. É a correção mínima necessária para um ponto B. Tá? Bom, essa foi a nossa visão pelo Ibovespa. Tá? Vamos olhar agora Petro. E quem quiser algum ativo, por favor, só pedir. Tá? Pede ali no question que depois eu dou uma observada ali no ativo, caso tenha essa plataforma. Eu gosto dessa plataforma porque essa plataforma é bem leve. Deixa eu ver aqui, queria ver Petrobras, né? Não vi Petrobras. Bom, sei que Petro... Ó, Petrobras. O que Petro fez? Petro foi lá naquela região de 0,786 da baixa. Tá? Foi lá naquela região de 0,786 da baixa. A única coisa que Petrobras fechou, certo? A única coisa que Petrobras fechou foi essa estrutura AB, C, D. Por isso que ela parou também agora aqui no curto prazo. Foi a única coisa que ela fechou. Tá? Foi a única coisa que ela fechou. Ela tinha fechado aqui 0,25, 0,50, fez o ABCD, né, um ABCD expansivo e foi para cima. Onde é que ela vai fechar mesmo o movimento? Ela tende a fechar mesmo o movimento aqui nos 26,60. Enquanto ela não bater lá nos 26,60, é difícil de querer negociar na ponta vendedora. Então, possivelmente vamos estar trabalhando fechar ABCD para retornar o movimento e aqui sim, nos 26,70, pode-se procurar situação para venda. Tá? Lá nos 26,60. O que tem de ruim nas vendas? Tá? O que tem de ruim nas vendas? As estruturas, os níveis que nós temos para venda, eles não fecham com estruturas ABCDs. Tá? Então, se eles não fecham com estruturas ABCDs, possivelmente não vai ter aquela venda que daqui a pouco alguns estão esperando que seja para o mercado derreter e virar poeira ainda, por enquanto. Tá? Já vamos chegar lá. Talvez mais pela metade do ano isso possa começar a acontecer de forma mais intensa. Tá? Pode ser que isso comece a acontecer e os movimentos comecem a se encaixar para isso. Primeiro tem que exterminar as estruturas para cima, temos que ver as estruturas de cima fechando. E como o Ibovespa, em aquele movimento de novembro, dezembro e outubro, novembro, dezembro, né, foi um movimento que evolutivo, o mercado acabou evoluindo naquela região. Tá? Esse ano quem fizer os treinamentos comigo vai receber essas informações sobre o mercado evolutivo. Porque o mercado vai evoluindo. Tá? Ele vai evoluindo. Ele aprende com a situação passada. É que nem nós. Né? O pessoal que já fez o treinamento, lembra da zona de conforto, zona de desafio e zona de pânico? Então, o mercado é a mesma coisa. Só que o mercado ele é muito mais... ele evolui muito mais rápido que nós. Porque ele está sempre na zona de desafio. O mercado está sempre na zona de desafio. Dificilmente ele vai para a zona de conforto ou para a zona de pânico. Né? Até é ruim quando isso acontece. Ou bom, depende de como é que tu encara a situação. Pode ser bom, por exemplo, entra numa zona de pânico que nem foi em agosto do ano passado, o mercado disparou rapidamente, ampliou as movimentações e era possível esperar o quê? Movimentos mais acelerados de curto prazo. Então, de agosto até o final do ano, foram oportunidades magníficas no mercado. Por quê? Porque teve aquela aceleração, o mercado num instante entrou numa zona de pânico. E aquilo gerou toda aquela ampliação na movimentação. Então, entender isso, compreender isso, e não estar envolvido nisso, não pode estar, o mercado entra numa zona de pânico e nós entramos também numa zona de pânico. Que termos são esses que eu utilizo? São termos, tá, da geometria comportamental. Que são termos que fazem com que nós consigamos interpretar o mercado de uma forma que ele é um organismo vivo, não uma conta matemática. É difícil, sofremos muito com o mercado, porque o mercado está sempre evoluindo, sempre se construindo, sempre surgindo informações novas. Então, não dá para a gente trabalhar com ele de forma extremamente racional, nem emocional. Tem que tentar trabalhar de uma forma perceptível, que nós intuamos as informações que estão por trás, as informações que estão nas entrelinhas. E quando nós entendemos as informações das entrelinhas do mercado, né, ou seja, eu gosto de falar, entendemos o esqueleto do mercado, fica muito mais fácil e confortável de fazer uma negociação. Claro,
vamos perceber também que nem sempre é o momento de se negociar. E um bom trader também tem que aprender a não fazer nada. Tem que ter a habilidade de não fazer nada. Né? Fazer nada no sentido de comprar e venda. Tem que ser um bom observador, um bom analista, um bom observador. Observar, 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 entender e na hora certa agir. Tá? Na hora certa agir. Também não pode ficar preguiçoso, porque também tem do observador mais focado em fazer algo e tem um observador que fica muito relaxado e já não olha nem o mercado mais. Então também tem que ter uma compreensão de que não pode ficar muito relaxado. Tem que estar observando, mas com os olhos focados em fazer algo. Não ao contrário. Fazer, para depois ficar observando o que fez. Não, observar para na hora certa agir. Tá? Então, Petrobras, é esses níveis aqui, os 26,60. Tá? Para estudar mais de perto Petrobras, deixa eu mudar aqui o tempo gráfico dela. Mudando o tempo gráfico aqui da Petrobras, indo para um gráfico, quem sabe, de 60 minutos, eu consigo interpretar um pouco mais a movimentação. Dentro da fotografia atual, tá? Dentro da fotografia atual, se nós observarmos, deixa eu ver aqui se Petrobras já gerou um ponto B. Ó. Petrobras, para ter gerado um ponto B, só se for um M de correção. Então, se Petrobras cair, ó, Petrobras caindo desses níveis de preço, ponto de compra seria aqui, ó, 23,35. Ó, 23,35. Caindo daqui, tá? Caindo daqui. Então, 23,35 seria o ponto de compra caindo, né, melhorando, não fazendo novas máximas, não indo no 26,60. Tá? 23,35, belo ponto de compra para Petrobras. Tá? Nessa fotografia aqui. Certo? Nessa fotografia do mercado. Para cima, certo? Para cima, sempre tem aqueles que querem vender, né? Poxa, Gustavo, eu quero vender. Onde eu venderia? Bom, para vender, olha só que interessante. Para conseguir interpretar os movimentos, eu tenho que ir para um gráfico mais rápido. Eu tenho que ir mais rápido, ou seja, eu começo, quanto mais rápido, menos confortável eu fico em tomar uma posição tranquila no mercado. Então, se eu quero entender aqui onde a estrutura se termina, onde a estrutura termina aqui em Petrobras, ó, o nível é 25 com 30. 25 com 30. O que é 25 com 30? Tenho o meu W. Ó, tenho o meu W de correção. Certo? 25 com 30. Meu W de correção. Então daqui eu posso começar a acreditar que vai ajustar. Tá? Vai ajustar. Mas aí vem aquelas perguntas. Quais são as ameaças, oportunidades de entrar e ficar fora? Então isso também vai depender de cada um. Tá? Quem estiver trabalhando comigo vai saber exatamente essas perguntinhas que são feitas. Tá? Bom, próximo ativo, MMX. Certo? MMX. Ativo que estava dado. Quem acompanhou o webinar, quem viu os vídeos, sabe que estava dado. E o ativo continua ainda num processo de alta, tende a continuar a movimentação de alta. Tá? O W dele está aqui, X, A, B, região do ponto C, certo? E o ponto D, pessoal, ponto D, ele vem pelo menos aqui, ó, 9,84, ainda tem percurso para andar. Certo? 9,84. Claro, pode fazer um M, ficar trancado enquanto o mercado vem ajustar? Pode. Vem fazer um M para depois ir 9,84 e até mesmo para sabermos se aqui vai ser o fechamento e criar a possibilidade do ABCD, porque ainda não tem a possibilidade da estrutura ABCD. Né? Por enquanto aqui, ó, que estrutura ABCD, Gustavo? Essa estrutura aqui, ó. A, B, né? C, D. Então essa estrutura aqui é muito importante para ver se vai ser possível vender ou não. Ainda nem criou ainda o ponto C aqui, que vai ser um ponto de, para quem já está comprado, aumentar a posição. Tá? Quem está fora, entrar. Claro, não vai conseguir entrar full, né? Ou vai, depende do perfil de cada um. Tá? Mas vai dar oportunidade de novo. Em algum momento vai dar oportunidade de novo. Certo? Depois, pessoal, que outro ativo?
estava sendo bem observado. Gafisa. Gafisa hoje fechou um Wzinho legal. Legal mesmo. Ó, Gafisa fechou esse Wzinho menor. Tá? Um papel que estava bem afofado, vamos assim dizer. Certo? Foi nosso ponto X, nosso ponto A, nosso ponto B e fez o C. Esse C aqui, essa estruturinha aqui, tá? num prazo mais curto, essa estrutura aqui menor, foi perfeita. Ela fez aqui um M lateral, não conseguiu mais expandir, certo? Para quem entende os conceitos da geometria comportamental, não conseguiu mais expandir e bang, ganhou força. Terminou hoje o W de correção. Tá? Ela terminou hoje o W de correção, aqui na casa do 5 com 12. Tá? 5 com 12 terminou o W de correção. Quem entrou, pessoal? Tá? O resultado foi de 23%. E teve chance. 23%. Golaço esse aqui. Golaço. Ganhei. Estou começando a pegar umas gírias de um conhecido. Né? Foi um golaço. Bom, outro ativo, OGX, hoje chegou também na região onde estava esperando que chegasse para fechar a estrutura ABCD. Tá? Hoje a OGX fechou a estrutura ABCD ali na casa dos 17,65, né? 17,67. Possivelmente também vai travar. Então olha quantos ativos estão chegando numa região de resistência. Interessante isso, nós estamos enxergando que ali na casa dos 65, deixa eu lembrar aqui, do Ibovespa, 65.100, 65.150 é a região onde termina o W de correção. Então olha como as coisas vão se encaixando. Mercado se encaixando com os ativos, né? O índice se encaixando com os ativos. Vai ser da noite para o dia? Não. Tem aquela outra frase que eu tenho. Toda virada é cansativa. Toda virada é demorada. Então, tem que ter uma consciência afastada, até mesmo para quem gosta de day trade, uma consciência afastada, uma observação mais afastada, tá? Uma leitura um pouco mais afastada, e depois vai para a sua leitura interna, né? A sua leitura de intraday. Certo? Deixa eu escolher aqui mais um ativo para estudar. Pediram MMX, a gente já olhou, OGX, LLX, ó. LLX, pessoal, tá bem interessante. Tá bem interessante. Ela tá com uma cara de que ela tem chance de arrancar até aqui os 4,50 lá. 4,50. Certo? Tem uma chance muito, muito, muito legal de acontecer isso. Certo? RZID. Deixa eu pegar aqui RZID. Residencial Rossi. Onde o Residencial Rossi está trabalhando? Ó, olha o nosso W. Olha o nosso W. Certo? Só que, dentro desse W, deixa eu fazer um traçar aqui. Deixa eu tirar algumas informações aqui. Ela não fechou o ABCD. Então o W mesmo que eu vou trabalhar vai ser esse aqui. Não posso trabalhar um W maior. Tá? Ainda não posso trabalhar um W maior. Ainda trabalho aqui. O que eu posso trabalhar aqui? Hoje ela encontrou a primeira resistência, mas encontrou forte, né? Encontrou de uma forma bem forte. Olha, eu não duvido ela chegar ainda nos 12,05. Tá? Eu não duvido ela chegar ainda nos 12,05. Certo? Não duvido. Hoje encontrou uma resistência. Tem uma zona de menor resistência? Tem. Tá? Mas não tem ponto B para dizer que é para vender. Por enquanto, a tendência é ir buscar os 12,05. Nenhum desses níveis aqui antes tem relevância. Nenhum deles. Somente aqui, 12,05. Certo? Depois pediram o Goal 4.
margem igual a 4. Igual a 4. Ó. O que ela está fazendo? W. Não me acostumei ainda 100%. O que ela está fazendo? W. Aonde? Marcou o ponto intermediário. Ó, da mesma forma do Ibovespa. Mesma forma do Ibovespa. Ó, marcou o ponto intermediário. Marcou o C. Nosso A lá embaixo. Nosso X. E primeira resistência, onde ela vai sofrer mesmo a resistência para formar um outro M e aí depois formar um ABCD, vai ser aqui 22,88, 22,90, 22,85, mas essa região, 22,85 até 22,90, certo? É onde vai encontrar resistência de igual a 4. Depois, reside, opa, 4. Olha, o ativo vai continuar subindo. Tá? Só isso que eu tenho para te dizer. Ele pode até parar, mas vai continuar subindo. Pode parar um pouco, mas vai continuar subindo. Eu não procuraria a venda. Eu procuraria a compra. Ele já rompeu a estrutura de expansão, certo? Ele já rompeu a estrutura de expansão. Possivelmente vai chegar ali, ó, 14,85. Tá? Vai chegar a 14,85. Depois dos 14,45, ele vai fazer um M. Tá? Ele vai fazer um M, que vai ser a oportunidade de comprar mais. Tá? Vai fazer um M que vai ser a oportunidade de comprar mais. Um M em cima dessa zona de menor resistência aqui. Certo? O M em cima dessa zona de menor resistência aqui. Vai fazer um M de correção, certo? Para comprar mais. Tá? O ativo, enquanto não fechar, ó, o ativo tem esse ABCD estendido aqui para fechar. Desculpa, ABCD estendido. Ó, lá nos 16,30. 16,30. E tem total chance de chegar aqui, né? Expansão 2,68. Total chance. 16,30. Essa região aqui sim pode pensar em sair fora mesmo da Alpha 4. Tá? CSNA, JBSS3. Nossa, não está parecendo ser Fibonacci, eu não tinha nenhum ativo. CSNA, aqui ó, 27,75. Tá? Aqui está o nosso ponto intermediário, 27,75. Região onde vai terminar a estrutura, para aí sim começar a ajustar. Tá? Então, por enquanto, ainda 20,75. Falei 27 ou 20,75, tá? Se eu falei outro número, eu me confundi. É 20,75. JBSS3. JBSS3. Ó, o que o ativo fez? Você estava falando com... Semana retrasada, eu acho que a gente estava falando para comprar esse ativo. Com a turma do Nilo. Ó,
Pá, o objetivo foi atingido aqui, já rompeu, vai para onde? Vai para onde? Olha que interessante, ele chegou, não marcou B, não marcou C, não fez possibilidade de N. Então, quem mantém posição, quem segue a estratégia de só sair depois de ter feito um ponto B e um ponto C, ó, próximo passo, 7,33. Olha que espaço tem ainda. Bem interessante o espaço ainda. Perguntaram ali e Embraer 3. Embraer 3. Vou baixar a Embraer aqui. Ó, a Embraer, pessoal, tá bem interessante. Embraer. Vai continuar subindo. Pelo jeito vai continuar subindo. Deixa eu achar algumas coisas aqui em Embraer. Ela vai encontrar essa resistência aqui na casa dos 17,03. Tá? Eu acredito que ali nos 12,90 já vai ser uma briga feia ali de Embraer. Tá? Ali dos 12,90 até os 13 reais vai ser uma briga feia de Embraer. Tá? Se romper esses níveis de preço, continua até 13,96. Tem estrutura? Tem. Tem estrutura? Tem sim. Tá? Ela fechou uma estrutura aqui intermediária, menor. Tá? Jogou o ponto B para cá. Aqui está o ponto X. Aqui está o ponto A. Certo? Fez um ponto C e está indo para um ponto D. Tá? Tem total possibilidade de ir até lá, aquela região lá, para fazer o ponto D. Claro, o time de entrada era aqui atrás, né? Quando fechou a estrutura e tudo mais. Aqui era o time de entrada. Aqui era o time de entrada. Quando fez o M de correção. Tá? Aqui era o time, esses são o time de entrada. Agora já está no meio do caminho. Se por um acaso der alguma chance de fazer algum M de correção, aí sim tem um time de entrada. Tá? Aí sim tem um time de entrada novo. Por enquanto, continua a movimentação. Tá? Continua o espaço para movimentação. Deixa eu ver aqui. Fizeram uma pergunta sobre a OGX de novo. Se ela teria espaço de ir até 19,60. Olha, tem espaço de até 19,60. Eu comentei para vocês que é o seguinte, aqui nós temos uma resistência forte em função do fechamento do ABCD, mas que esse fechamento do ABCD aqui, como ele não é da perna lá de baixo, tá, ele vai deixar ainda aberto a possibilidade ainda de continuar para cima. Na verdade, vai ser uma correção para continuar subindo. Tá, para continuar subindo. Mas eu não acredito que depois de romper esses níveis de preço, que vai parar em 19,60. Se romper esses níveis de preço, eu acredito que vai mais além. Tá? Vai bem mais além. Bem mais além. Tá? Claro, se continuar subindo aqui, um belo objetivo é o 19,60. Tá? Mas estruturalmente, já tem espaço para ir muito mais além. Ok? Então, pessoal, eu queria convidar vocês para duas coisas. Uma é participar lá do grupo da Geometria Comportamental lá no Facebook. Certo? Quem quiser fazer perguntas, por favor, façam. Tá? Nós temos um grupo lá da Geometria Comportamental, não tem propaganda de ninguém, é totalmente focado nos estudos da Geometria Comportamental. Então, se alguém fizer alguma pergunta lá, pessoal, poderia falar de tal ativo, o estudo de tal ativo? Eu posto lá o estudo de tal ativo, e aí pode-se criar uma discussão em cima daquele estudo. Tá? Mas usando a Geometria Comportamental. A intenção é essa, tá? Usar a Geometria Comportamental. E também queria convidar quem tiver interesse para o treinamento em fevereiro, certo? Já está lá no site, é só entrar lá no site www.geometriacomportamental.com.br e vai ter o treinamento onde vai aprender todas as estruturas e principalmente como enxergar as estruturas, tá? Como enxergar todas as estruturas, tá ok? Então esse foi o nosso webinar, tá certo que fazia tempo que nós não estávamos juntos, hoje foi um webinar de 50 minutos, semana que vem nós vamos estar juntos novamente, já está marcado. Tá? Vai ser enviado por e-mail, então quem ainda não é cadastrado nem no newsletter da Geometria Comportamental e nem está lá no site, nem está lá no Facebook, por favor, se cadastre para poder receber por e-mail a informação se vai ser nas terças, ou se vai ser na terça-feira ou na quarta-feira
tá? Mas sempre vai ser enviado o dia que vai ser feito o webinar. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, sempre estou à disposição, tá? Para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta, trocar ideia, auxiliar. Tá? Não precisa ficar receoso, só perguntar que eu vou responder depois, tá ok? Então agradeço muito a presença de todos nessa quarta-feira, 21 e 22. Muito obrigado. Tem pessoas muito especiais hoje assistindo. Super abraço e até a próxima. Valeu.